6, né? Então, duas possibilidades, e 6, 2 dividido por 6, dá aproximadamente 33%. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, senhor? Bem. Pelo menos 5 primeiros, né? O Thiago, o Luiz, a Beatriz, Yasmin e o João Luiz. Certo? É mais novo. O Salvador, foco da descida lá de 5 para cima. Para sair o 5 só tem uma possibilidade, né? E aí, gente, como é que vocês estão? Bom dia para todo mundo. Bom dia. Vou esperar só uns 2 minutinhos, aí a gente já começa, tá bom? Esperar o resto do pessoal entrar. Eu acho que não entra mais ninguém, não, professor. Essa tá Pois sendo a é. média. Tô pensando nisso mesmo, que eu tô olhando aqui a frequência de segundo de vocês, e aí é mais ou menos essa faixa. Entra mais ou menos só esse mesmo, essa quantidade, 20 e poucos? É. É. Gente, então, vamos lá. Eu vou começar com vocês, mas antes vou me apresentar. Eu sou o professor Eric, de matemática. Fiquei sabendo que vocês teve vários professores já esse ano. Acho que até o meio do ano foi a Marcinha, aí depois trocou para outro. Depois teve o Júnior e agora eu, não é? Acho que foi acontecendo aí algumas coisas e aí acabou que teve essas trocas, então. Mas eu conversei com a Sueli, eu vou ficar com vocês agora a ideia até o final do ano. Então, não vamos ficar mais trocando, isso não é tão legal. E para quem não me conhece, eu já dou aula no SESI, eu acho que vocês podem ter me visto por aí, lá na escola, na verdade, pelos corredores. Eu dou aula no SESI já tem uns 3 anos, só que eu dou aula na parte da tarde, com os pequenininhos do 5º ano. Já dei aula no ensino médio também, mas como era no outro prédio, aí eu nem ficava muito
lá na parte onde vocês ficam. Então, para quem já me viu, já deve já saber que eu já sou do SESI tem um tempinho. Mas, para quem não, tô contando aqui para vocês. E aí, eu conversei com o Júnior, estou conversando com a Leide também, no conteúdo onde vocês pararam. E para hoje, ela já tinha me comentado que já tinha preparado um conteúdo para vocês, que está lá no livro de vocês, na página 28, começa lá na página 28, ou seja, eles tinham terminado o capítulo 8 com vocês, e agora a gente vai entrar no capítulo 9, que é nas relações métricas na circunferência. Então, todos vocês têm livro? Tem um livro? Tem, né? Sim. Vocês vão ter que conversar comigo, eu gosto de que vocês falem comigo, eu sou daqueles que queria que vocês falassem comigo toda hora. Eu estou aqui, de boa, não está de boa, tenho livro, não tenho livro. A maioria tem. A maioria tem, né? Ó, só o Gabriel lá que tá me respondendo. E, gente, até vamos melhorar isso daqui para frente um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Vamos falar sobre o assunto, eu vou explicar aqui para vocês. Hoje nós temos 2 aulas, deixa eu ver aqui, e amanhã nós temos mais uma. Então, a gente vai ter um total de 3 aulas essa semana. Dá tempo de eu falar, e a gente até resolver alguns exercícios juntos. Então, vou começar o conteúdo aqui com vocês. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me interromper e pedir para eu explicar de novo, tá bom? Como vocês estão mais caladinhos, eu vou falando aqui e no momento que vocês falarem que vocês não entenderam alguma coisa, pode mandar aí para mim, tá bom? Eu vou ficar perguntando toda hora se vocês estão entendendo, mas ficou com dúvida em alguma coisa, pode me falar, tá? Aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu não vou usar aquele formato de slides, eu vou usar esse quadro aqui, que eu já estou acostumado a usar ele, só que o conteúdo está todo aqui, tá vendo? Mas eu quero usar esse quadro aqui porque eu consegui escrever em cima dele. Então, de novo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, vocês me falam, tá? Deixa eu só colocar meu nome aqui, para quem está chegando agora. Ah, não, se bem que tem meu nome agora que eu estou pensando ali, ó, no Zoom. Professor Eric. Então, a gente começa com esse conteúdo de circunferências hoje. De novo, é lá do capítulo 9 de vocês. Esse capítulo 9, ele começa lá na página 28. E aqui vocês vão ver que vai entrar algumas coisas, se eu não me engano, no 8º ano vocês já viram alguma coisinha de circunferência, já é para ter visto, mas se não, não tem problema. Eu vou falar desde o início aqui para vocês o que é cada um desses elementos aqui. E, de novo, qualquer dúvida, vocês me falam, tá bom? Não preciso ficar com dúvida. Uma coisa, gente, rapidinho, às vezes eu vou ficar olhando para o lado, igual eu estou olhando aqui, mas não é porque eu estou olhando para outra direção, não, é porque eu estou com outra tela aqui do lado, aí eu coloco as câmeras de vocês na outra tela aqui, aí eu fico olhando de cá, tá? Então, quando eu estiver olhando para lá, é porque eu estou olhando para vocês. Vamos lá, então. Quando a gente vai falar de relações métricas na circunferência, a gente precisa antes ter bem definido o que é uma circunferência, saber o que é uma circunferência. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, eu já coloquei aqui a definição de uma circunferência. O que é uma circunferência? E aí, por definição, a gente fala isso aqui, ó, que uma circunferência é um conjunto de todos os pontos no plano que estão a uma mesma distância de um dado ponto no plano. Tá, eu acho que quando a gente lê a definição assim, de uma vez, talvez não fica tão claro. Mas se a gente for tentar representar, eu acho que fica mais fácil. Tipo, olha o que ele falou lá na definição. Circunferência é um conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância de um ponto dado. Então, se eu falar para vocês que eu tenho esse ponto aqui, ó, dei esse pontinho aqui
eu vou chamar esse ponto de ponto C. Vocês vão entender agora e por que eu quis chamar ele de ponto C. Todos os pontos que têm a mesma distância desse ponto C, juntos, eles vão formar uma circunferência. Tipo esse aqui, ó. Esse ponto que eu estou marcando de azul aqui em cima, ele tem uma distância 2 desse meu ponto C que eu coloquei, ó. Olha lá, ele tem essa distânciazinha aqui, ó. Vamos chamar de medida 2. Esse outro ponto aqui também tem distância 2, ó. Lá embaixo eu também consigo encontrar outro ponto de distância 2. Aqui eu também consigo encontrar outro ponto de distância 2. E em volta, por mais que aqui na minha malha quadriculada não vou encontrar, mas, por exemplo, eu posso ter um ponto aqui em que a distância dele seja 2 também. Eu posso ter um outro ponto aqui. Ou seja, quando eu vou marcando todos esses pontos que têm a mesma distância, olha lá, entre eles eu tenho mais. Ou seja, todos esses pontos em conjunto, quando eu junto eles numa figura só, a gente, olha lá, já está formando aqui, né? Já está aparecendo uma circunferência. Então, por isso que falo, ó, que a circunferência é o conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância a um ponto dado. Todos esses pontos aqui no meu exemplo, ó, eles têm distância 2. Então, a ideia da definição da circunferência é exatamente essa aqui. E aí, muitas vezes, a gente confunde quando a gente fala de circunferência e de círculo. Tem uma diferença entre os dois. Eu não posso falar que a circunferência e o círculo é a mesma coisa. A circunferência, como a gente acabou de ver aqui, ó, é exatamente essa borda. Ó. A bordinha aqui da minha figura, isso que eu estou marcando de azul aqui, isso é a circunferência. Ou seja, é como se fosse só a extremidade, é como se fosse só o contorno. Já o preenchimento, essa região que essa circunferência me dá aqui, isso a gente fala que é o círculo. Então, a circunferência é como se fosse o contorno da figura e o preenchimento a gente fala que é o círculo. Então, é como se fosse assim, se a gente falasse de uma moeda, por exemplo, uma moeda dá a ideia de um círculo, porque ele é todo preenchido. Já um anel dá uma ideia de uma circunferência, porque é como se fosse só a extremidade, é vazado no meio. Então, tem essa diferença dos dois. Círculo é preenchido, circunferência é como se fosse só a extremidade. Então, a ideia de circunferência é essa, ó. A definição e a circunferência é só o extremozinho. Aí forma essa figura redondinha aqui, como a gente sempre conhece. De boa, gente? Até aqui, essa parte de circunferência? De boa. De boa, né? Se eu estiver falando lá, vocês me falam. Tá bom? Às vezes eu dou uma empolgada aqui, começo a falar rápido. E aí, vocês me freiam. Aí, dentro, então, das circunferências, ela possui alguns elementos que vocês vão ver que são importantes da gente conhecer também para que a gente consiga falar lá das relações métricas. Esses elementos aqui, eu acho que vocês também já viram, acho não, lá no 7º, 8º ano, a gente estuda circunferência também, e aí a gente já vê alguns desses elementos. E esses elementos são segmentos de retas que a gente encontra a partir dessa minha circunferência. Só relembrando aqui rapidinho, quando eu falo segmento de reta, eu estou falando de uma forma geométrica que não tem curva, igual eu desenhei aqui, e que tem dois extremos, um ponto numa extremidade e um ponto na outra. Aí, por exemplo, se esse ponto aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B, a gente fala que esse é o segmento de reta AB. Aí eu coloco o tracinho lá em cima. Então, quando eu falo dos elementos de uma circunferência, eu estou falando de alguns segmentos de reta. Quais segmentos de reta são esses? O primeiro de todos é o segmento de reta que, eu vou marcando aqui, vou colocando de verde mesmo. É o segmento de reta que liga o centro da circunferência até qualquer extremidade dela. Lembrando que, eu esqueci de comentar com vocês, ó, aqui, ixi, eu apaguei meu exemplo, mas lá no meu exemplo eu tinha colocado uma letra C para representar o ponto lá do meio,
é exatamente porque esse ponto aqui do meio é chamado de centro. Então, o centro da circunferência é aquele pontinho que originou a circunferência. Olha lá, é a partir dele que saiu todos os outros pontos. Então, esse ponto dado, olha lá, esse dado ponto no plano, ele é o centro da circunferência. E aí, se eu pegar um segmento de reta que parte do centro e vai a qualquer extremidade, a qualquer ponto dessa circunferência, ó, esse segmento de reta a gente chama ele de raio. Então, eu posso ter um raio ali, tem um raio, posso ter um aqui, ou seja, pode ter infinitos raios aqui nessa minha circunferência. Aí vocês podem até lembrar de bicicleta. Bicicleta a gente fala os raios da bicicleta, o raio da roda. Ele tem esse formatozinho, ele sai lá do meio e vai lá para o pneu, né? Então, essa é a ideia. O raio, ele parte do centro e vai a qualquer ponto lá da circunferência. Já o diâmetro, ele é como se fosse a junção de dois raios. Mas, na verdade, a definição dele não é essa, não é falar que ele é a junção de dois raios. O diâmetro, na verdade, a definição dele é ligar um ponto da circunferência até o outro. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Ó, ele liga um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, só que para ser diâmetro, ele tem que passar obrigatoriamente no centro. Então, ligou um ponto da circunferência até o outro lado e passou no meio, passou no centro, a gente fala que é um diâmetro. E aí, como eu já disse para vocês, a ideia do diâmetro é que ele é como se fosse dois raios. Ó. Eu tenho um raio aqui e eu tenho um raio aqui. Então, a gente fala que o diâmetro é como se fosse 2 vezes a medida do raio. Está até escrito aqui nesse balãozinho para vocês. Ó. O raio sempre é metade do diâmetro, então o diâmetro é 2 vezes o raio. E aí, assim como o raio, eu posso encontrar vários diâmetros aqui, ó. Contanto que sai de um extremo da circunferência, de um ponto da circunferência, e vai até o outro lado, passando pelo meio, isso é considerado um diâmetro. Então, o raio vai do meio até a circunferência, o diâmetro ele vai de um ponto da circunferência até o outro, passando no meio. Já um segmento de reta que vai de uma ponta até a outra da circunferência, um ponto da circunferência até outro, mas não passa pelo meio, isso aqui também recebe um nome, esse segmento também recebe um nome. E esse nome que ele recebe é corda. Então, a corda tem até uma representada aqui, ó. Tá vendo? Ela vem de um ponto da circunferência até o outro, mas ela não passa no meio. Se não passou no centro da circunferência, então não pode ser diâmetro. Agora ela vai ser chamada de corda. Quando eu determino uma corda, esse segmentozinho aqui, ó, que vem do meio da corda até um ponto da circunferência, é chamado de flecha. Essa flecha aqui, gente, ela não é tão usual assim, ela quase não aparece, mas é importante vocês conhecerem ela também. Então, tipo assim, ó, vou construir uma outra flecha aqui para vocês, vou fazer aqui de azul. Eu preciso ter uma corda, então esse de azul aqui é uma corda, partindo do meio dessa corda até o ponto aqui da circunferência, esse segmentozinho aqui a gente chama de flecha. Então, até aqui, ó, o segmento que une o ponto médio da conta até o ponto médio do arco correspondente. Então, professor, oi, pode falar, Heloísa. mas o raio, ele só aparece quando tiver uma corda, então. O raio, A flecha só aparece quando tem a corda. Isso, a flecha só aparece com a corda. Por isso que até a condição dela aqui, ó, na definição, é o segmento que une o ponto médio da corda. Então, a flecha, ela só existe a partir da corda. Tá bom? Entendi, obrigada. Por nada. E aí, por fim, a gente tem o que a gente chama de arco. O arco de uma circunferência, e vocês vão ver que esse termo, que esse elemento, ele vai aparecer lá depois, ele é o único que a gente não fala de segmento de reta, porque tá vendo? Ele tá curvadinho aqui, ó, ele não tá
não está como uma reta, como não está retinho. E aí, o arco, a gente fala que ele é uma parte da circunferência. Então, quando eu pego um pedaço da circunferência, tipo, eu decido pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui. Decido pegar esse pedacinho da circunferência. Esse pedaço, a gente dá o nome para ele de arco. Vocês vão ver que lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais de arco, mas a ideia dele é essa. A gente pega uma porção, uma parte da circunferência. E aí, essa flecha que a gente estava falando aqui, ela também coincide de ficar bem no meio do arco. Então, a flecha ela fica no meio do arco e no meio da corda. Ela liga esses dois pontos, o ponto médio da corda e o ponto médio do arco. Então, a flecha, para ela existir, ela precisa dos dois, tanto da corda quanto do arco. Tudo bem? Então, ó, esses são os elementos, os principais elementos aqui de uma circunferência. O raio, o diâmetro, a corda, o arco e a flecha. Tem que lembrar deles, porque a gente precisa, quando a gente for falar lá das relações métricas mesmo, a gente usa muito essas medidas. Até aqui então, gente, de boa? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Só uma dúvida, professor. Pode então, falar. sem a corda não tem o arco e nem a flecha, só para ficar 100%. Não, ó, sem a corda, eu ainda posso determinar o arco. Por quê? Porque para determinar o arco, eu só preciso de 2 pontos na circunferência. Tipo, eu decido marcar esse e decido marcar esse ponto. Esse pedaço da circunferência determina o arco. Então, tá vendo? Eu consegui fazer um arco sem determinar a corda. Mas esses 2 pontos, eles podem me dar uma corda aqui também, ó. Aí, quando eu faço o arco e a corda, aí sim, com esses 2, eu consigo determinar a flecha. Então, a flecha é a única que precisa do arco, da existência do arco e da corda para que ela seja determinada. Pensa assim, eu gosto de pensar assim. Tá vendo que quando a gente faz essa... Olha lá, igual eu fiz essa figurinha aqui, ela não fica parecendo um arco mesmo, de arco e flecha? Aí a flecha seria a flecha mesmo, olha lá, ela só vai aparecer quando eu tenho o arco. Não tem a ideia de a gente pegar uma flecha e tacar sem o arco. Então, a flecha, ela precisa do arco. Os nomes são bem sugestivos, gente. Olha lá, o arco, aí a flecha, é exatamente a flechinha lá, é como se fosse a flechinha desse arco aqui. Beleza? Na real, tendo a flecha, sempre vai ter o arco, né? Porque Isso. quando se Acaba que... sempre... Isso, Luiz. Acaba que quando a gente determina uma corda, automaticamente já aparece um arco, né? Então, se já aparece a corda e aparece o arco, já aparece a flecha. Mas a condição de existência da flecha, olha lá, ela fala da corda e do arco. Então, ela precisa dos 2. Ok? Então, vamos para o próximo tópico aqui. Aí, agora a gente sabe dos elementos. Numa circunferência também, percebe que a gente está falando de uma circunferência. Quando a gente for falar de círculo, a gente fala, por exemplo, de área. Mas na circunferência, é possível a gente determinar o comprimento dela. Ou seja, a medida por exemplo, se eu pegar desse pontinho aqui, e aí eu contar até chegar nesse pontinho de novo. Então, se eu decidir pegar essa circunferência e abrir ela aqui, a gente consegue determinar essa medida através de uma formulazinha, que é essa que está aqui. Mas antes de eu falar dela, deixa eu falar para vocês de onde que ela saiu. Qualquer circunferência, gente, não importa qualquer circunferência que vocês pegarem. Se eu pegar o comprimento dela, que a gente está chamando aqui de C, e dividir pela medida do diâmetro, sempre vai dar um mesmo número que a gente chama de π. Então, o número π, que é esse número que a gente conhece aqui, que é 3,1415, esse número que ele vive aparecendo para a gente, ele foi determinado, ele foi encontrado
através de uma circunferência. Ele não foi encontrado, tipo assim, à toa, aleatoriamente. Ah, eu vou decidir que esse 3,14 vai se chamar π. Não, ele foi encontrado dessa forma. Observaram que toda vez que pegavam a circunferência, pegava a medida do comprimento dela e dividia pelo diâmetro, sempre dava o mesmo número, ó, sempre dava 3,141592. Ou seja, esse número π ele é um número especial por causa disso, porque ele sempre aparece em todas as circunferências. Eu peguei uma animaçãozinha aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês, que mostra, vocês estão conseguindo ver aí uma circunferência que ela está se abrindo? Sim. Olha lá, o que que ele coloca? Eu tenho uma circunferência, olha lá, que tem diâmetro 1. Quando ele abre essa circunferência, o comprimento lá dela, olha o valorzinho que ele encontra nessa animação. Ou seja, a ideia é que se o diâmetro for 1, então essa minha divisão aqui ó, vai ficar o comprimento dividido por 1. Lembra lá que eu falei para vocês que o comprimento dividido pelo diâmetro dá o valor de π. Então, se eu pegar o comprimento e dividir por 1, o comprimento vai ser o π. E olha o que acontece aqui nessa animação. Acontece exatamente isso. Ó. Se o diâmetro for 1, quando ele abre essa circunferência, lá ele abre o comprimento dela, dá exatamente o 3,14. Então, é uma coisa que sempre acontece em todas as circunferências. Você pode pegar a menor circunferência que vocês conseguirem desenhar, ou a maior. Por exemplo, uma que tem o comprimento, o diâmetro da Terra, por exemplo. Se a gente pegar o comprimento e dividir pelo diâmetro, sempre vai dar esse valor de 3,1415 e assim por diante. Então, o número π, deixa eu voltar aqui para o quadro. O número π ele foi determinado a partir disso. E aí, com essa informação, então, ó, já que o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao π, e o diâmetro, a gente sabe que ele é... Opa, deixa eu arrumar aqui. E o diâmetro, a gente sabe que ele é a mesma coisa que 2 vezes o raio, então aqui a gente conseguiu já determinar uma formulazinha para o comprimento. Ó. O comprimento, então, é dividido pelos 2 raios, e esse 2 raios eu passo para lá multiplicando. Então, o comprimento é 2 vezes π vezes o raio. Ele só inverteu a ordemzinha aqui do π e do raio, mas isso não interfere. Então, ó, o comprimento, 2π raio. Por isso que essa formulazinha do comprimento ela é determinada assim. Aí até nesse quadro amarelo está essa informação que eu falei para vocês. Ó. A divisão do comprimento da circunferência pelo seu diâmetro sempre resulta em π. Essa é a ideia de onde saiu o número π. Gente, então, lembrem, se eu quero o comprimento de uma circunferência, 2πr. O comprimento ele vai ser importante para quando a gente for determinar arcos, que é o próximo tópico que a gente vai falar aqui, é o comprimento de um arco. Por isso que é importante a gente saber dele aqui também. Até aqui de boa? Também? Qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Agora, essa parte do arco, eu vou querer que vocês concentrem um pouquinho mais nela. Lá em cima eu falei para vocês, ó, o arco a gente determina como se fosse um pedaço da minha circunferência. Quando eu vou pegar agora o comprimento de um arco, ou seja, eu quero saber qual que é a medida de um arco. Para a gente encontrar essa medida, a gente encontra ela facilmente usando uma regra de 3. Só que aí essa regra de 3, a gente precisa determinar ela através do ângulo que abre aquele meu arco. Tipo assim, ó, eu vou construir uma nova circunferência aqui, que eu acho que fica mais fácil de eu mostrar para vocês do que ela já construída. Deixa eu colocar aqui. Ó, pode ser essa. Ó, tenho essa circunferência aqui. Essa circunferência, vou colocar o ponto médio, o ponto central dela, mais ou menos aqui. Deixa eu ver se está no centro mesmo. Está no centro. A ideia é que esse ponto é o ponto central. O que a gente sabe? Quando eu pego uma volta completa na minha circunferência, lembrem que essa volta completa ela está representando 360 graus. Então, eu sei que se eu quiser marcar um raio aqui, igual eu marquei aqui agora, o ângulo
que esse raio pode formar aqui é um ângulo completo de 360 graus. Agora, quando eu pego dois raios, igual eu vou pegar aqui agora, ó, agora vou colocar um aqui para baixo. Quando eu pego dois raios, é possível a gente determinar dois ângulos. Um ângulo que ficaria um ângulo menor aqui, e aqui um ângulo maior. O que eu sei é que esses dois ângulos, que eu vou chamar aqui de alfa e de beta, o que eu sei é que se eu somar os dois, vai dar 360 graus. Mas, quando eu estou falando de arcos, vai interessar para a gente só o ângulo onde o arco está aberto. Como assim? Olha esse arco que eu vou marcar aqui agora. Se eu quiser esse arco que eu estou marcando aqui em verde, se eu precisar saber qual que é a medida do comprimento dele, vai interessar para mim, então, esse ângulo que está aberto aqui para ele. Ó. Por quê que vai interessar o ângulo? Olha a relação que a gente pode fazer e agora onde vai entrar a regra de 3. Eu sei que uma volta completa tem 360 graus. E eu sei também que uma volta completa em comprimentos é igual a 2πr. Então, com essa informação, eu já tenho lá essa proporção, eu já tenho essa razão entre essas duas medidas. 360 graus equivale a 2πr. Então, se eu quiser saber o comprimento desse arco aqui, ó, que eu estou chamando de L, é só a gente fazer uma regrinha de 3 envolvendo esse ângulo aqui que eu vou chamar de θ. Então, o ângulo θ, que foi esse ângulo que eu abri aqui, vai se referir àquela minha medida L. Então, posso fazer uma regrinha de 3 para determinar a medida do comprimento do arco. Ó, percebam que eu ainda vou precisar saber do raio dessa circunferência. Ó. Então, para saber o comprimento de um arco, eu preciso saber do raio de uma circunferência também. Deixa eu fazer um exemplo aqui com vocês. Vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Suponha que eu tenho uma circunferência e essa circunferência tem raio 4 centímetros. Aí, eu abri um arco, vamos supor que eu abri um arco que tenha 30 graus. Olha lá, peguei dois raios, abri ele, e entre eles tem 30 graus. Eu vou usar essa figurinha aqui para mostrar isso para vocês. Aqui tem 30 graus. Eu quero saber qual que é a medida desse comprimento desse arco determinado por esses dois raios aqui, ó. Então, eu quero saber exatamente qual que é a medida desse comprimento aqui. O que a gente faz? Regrinha de 3, ó. O que eu sei? Que o comprimento da circunferência é 2πr. Então, vai ser 2 vezes π, que é 3,14. A gente pode sempre arredondar para 2 casas decimais, tá, gente? Só se o exercício falar que quer 3 ou 1 casa decimal, mas geralmente o exercício fala, tá? Tipo assim, vamos supor que ele quer que a gente use o π com uma casa decimal. Então, lá no finalzinho, ele vai falar dados π igual a 3,1. Se o exercício não falar nada do valor de π, a gente usa 3,14, tá? Vezes, nesse caso aqui, então, 2 vezes o π vezes o raio, que é 4. Para dar uma adiantada aqui no nosso tempo, eu estou vendo que está faltando 6 minutos. Eu quero terminar pelo menos essa parte aqui com vocês. Eu vou colocar uma calculadorinha aqui para a gente fazer essa conta. Opa, precisa ser desse tamanho. Ó, então, 2 vezes 3,14 vezes 4. Deu 25,12. Ou seja, o comprimento dessa minha circunferência é de 25,12 centímetros. Como estava em centímetros aqui, então meu comprimento também vai estar em centímetros. Pronto, gente, viu? A gente já calculou o comprimento da circunferência. Se eu pegar de um ponto e dar uma volta completa nela e eu esticar essa circunferência, a medida dela vai ser de 25,12. Só que nesse caso aqui não me interessa o comprimento total, me interessa só essa partezinha aqui. Então a gente faz a regra de 3. Se 360 graus equivale ao comprimento
completo da circunferência, que é 25,12, então 30 graus vai abrir quanto? Qual vai ser a medida que vai abrir lá? Que é exatamente isso que eu quero, ó, esse L. Vou até trocar então esse X por um L. Pronto, essa regra de 3 é tudo diretamente proporcional, então a gente resolve multiplicando cruzado. Ó. Então, fica 360L é igual a 30 vezes 25,12. Deixa eu pôr a calculadora aqui de novo. Eu tiro ela, gente, porque ela pesa o quadro. Aí fica difícil de escrever. Aí vou colocar ela aqui de novo. Olha lá, vai ser 30 vezes 25,12, que deu 753,6. Deixa eu escrever essa informação. 753,6. O quadro fica meio travando. E aí, para eu descobrir esse L, eu só preciso, então, pegar esse 360 que está multiplicando e passar dividindo. Então, é esse 753,6 dividido por... Acho que vou ter que escrever de novo. 753,6 dividido por 360. Olha lá, deu 2,09333. Então, vou arredondar para 2,09. Então, se eu abrir 30 graus aqui, a medida do L aqui vai ser de 2,09 graus. Ou melhor, 2,09 centímetros. Total é 25,12. Só o pedacinho lá que eu estou querendo é 2,09. O meu desenho aqui, gente, acabou que não ficou tão fiel, porque isso aqui não é 30 graus, tá? 30 graus ele é um pouquinho mais fechadinho. Então, por isso que, às vezes, pode pensar, nossa, mas pegou um pedação e deu só 2. É que meu desenho ele não está fiel ao ângulo ali de 30 graus. Então, se eu quero determinar o comprimento de um arco, regra de 3. Lembrando disso aqui, ó, que 360 graus equivale a 2πr, então o ângulo que eu estou abrindo vai equivaler lá ao arco que eu estou querendo encontrar. Gente, alguma dúvida? Falei rápido? Não falei rápido? Tá de boa? Não tá de boa? De boa. Tá de boa, né? Então, tá. Aí, gente, só uma outra coisa que pode aparecer, um outro conceito. Quando a gente fala de arcos, vocês podem perceber que aparecem, tipo assim, quando eu marco aqui, ó, esse ponto e esse ponto, aparecem 2 arcos. Aparece um arco aqui, nessa que eu estou tentando pintar de azul, e aparece um outro que fica do outro lado, ó. Então, quando eu marco 2 pontos na circunferência, é comum aparecer 2 arcos, e é comum a gente dar o nome de arco menor para o menor arco e arco maior para o maior arco. É bem sugestivo. Aí só se tiver realmente no meio mesmo, que aí não vai ter arco maior e arco menor. Vai ter simplesmente arco. Vou pegar, por exemplo, no diâmetro. Tipo esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui no diâmetro. Ó, quando eu pego um diâmetro, ele determina 2 arcos. Esse aqui de cima e esse aqui de baixo. Esse aqui não tem arco maior, arco menor, porque os dois estão lá na metade, ó. Então, essa é a única situação onde não aparece arco maior, arco menor. Mas se eu pegar outros aqui, ó, tipo esse aqui, poderia ser o arco maior e esse aqui de dentro o arco menor. Então, sempre tem 2 arcos. Quando eu marco 2 pontos, o arco maior e o arco menor. Gente, de boa com essa parte aqui, eu vou deixar para falar esse de radianos depois. Quando eu falar de radianos ali na frente, aí a gente volta aqui e fala dessa partezinha em radianos. Mas até aqui, tá de boa? Tô vendo que tá faltando 1 minuto. Acho que pode conversar mais. Tá de boa. De boa? Então tá. Gente, vocês não têm costume de abrir a câmera, não? Queria tanto ver a cara de vocês. Ó, eu interrompi o compartilhamento porque falta 1 minuto. Aí, próxima aula a gente continua. Aí a gente faz mais alguns exercícios. Professor, deixa eu perguntar, a aula que tá gravada, você vai botar aí na plataforma? Sim, vou postar lá. Eu só não vou prometer, Gabriel, eu postar hoje, porque eu ainda não estou com acesso na
na plataforma com a turma de vocês. Mas qualquer coisa eu subo o vídeo no YouTube, mando para Leite, eu não sei se era o Júnior que estava postando. Mas a aula está sendo gravada, aí depois eu vou dar um jeito